Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas. Simp, sonhando e realizando sonhos. (11 de julho de 2015, entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. Atravessamos um período instável em nossa economia, e esse panorama reflete nos empresários do país e em seus recebimentos. Para falar sobre gestão de risco na área contratual em tempos de crise, convidamos a advogada Joyce Foster, especialista no assunto. Esta semana fomos convidados a conhecer uma empresa que está no mercado há 10 anos e que fabrica uma variedade imensa de formas para a confecção de velas. São mais de 600 itens com diversas medidas. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, Aloísio de Toledo César. Estamos no ar! Atravessamos um período instável em nossa economia, e esse panorama reflete nos empresários do país e em seus recebimentos. Para falar sobre gestão de risco na área contratual em tempos de crise, convidamos a advogada Joyce Foster, especialista no assunto. Esse ano, por conta do cenário econômico, com diversas peculiaridades e diversas quedas, as empresas nos procuraram para rescindir contratos ou reduzir o escopo de contratos, procurando sempre a redução de custos. Olha, as principais características que podem trazer algum tipo de prejuízo para o contratante na hora de rescindir ou reduzir o escopo é uma eventual carência, as cláusulas que tratam da rescisão e da indenização, obrigações residuais, penalidades. Tudo isso pode gerar um prejuízo expressivo para a companhia se não for observada uma série de formalidades previstas no instrumento. Então essas são as grandes armadilhas, né, que trazem o empresariado não para uma redução de despesas ou de custos, e às vezes muito pelo contrário, um aumento expressivo da conta a pagar. Tem que se observar sim as questões financeiras que vão envolver essa ruptura, né? Eu tenho alguma multa, alguma penalidade? Quando que eu vou ter que pagar esse valor? Eu tenho alguma carência para observar antes de romper esse contrato? E cumprir aquilo que você combinou no início da relação. Se eventualmente houver alguma cláusula que cause impacto que você não possa cumprir por conta de um cenário de crise, chame a parte contrária para negociar, sempre na presença de um advogado, e formule essa ruptura através de um distrato, que é um instrumento adequado para romper relações de uma maneira amistosa, amigável. Você sabia? Sendo hoje utilizadas como mero adorno ou somente em situações especiais, as velas foram um dos nossos principais modos de iluminação antes do aparecimento da eletricidade e tiveram antecessores ainda mais rudimentares. Pela Idade Média, as velas iluminavam igrejas, mosteiros e salões. Agora, você sabia que as velas foram usadas para medir tempo devido à sua combustão cadenciada? Sua utilização se dava principalmente no período noturno. Velas de espessuras diferentes eram empregadas de acordo com os períodos de tempo que se desejasse marcar. Esta semana fomos convidados a conhecer uma empresa que está no mercado há 10 anos e que fabrica uma variedade imensa de formas para a confecção de velas. São mais de 600 itens com diversas medidas. Bom, o nosso pequeno negócio começou quando começamos a observar no mercado a quantidade diversas que nós tínhamos de velas nos eventos. Inclusive de casamentos, aquelas velas grandes chamadas quadradas, né, até de 1 metro de altura, luminárias. E também em aniversários, aquelas velas pequenininhas.
e me interessei em saber quem é que fabricava. E por incrível que pareça, aqui na minha cidade, São Paulo, capital, praticamente eu não achei. Bom, para a gente produzir uma forma, tudo começa com um risco. É onde você coloca o gabarito em cima de uma chapa e passando pelo risco nós temos o corte. Após o corte nós temos o dobramento desta peça, depois elas seguem para a dobradeira e posterior a este processo nós passamos uma pasta para dar liga no estanho, onde então nós fazemos a solda. Seguindo a isso, ela vai para um lugar onde nós podemos chamar esse setor de acabamento, que é onde nós colocamos o verniz em cima deste produto. Para quê? Para que a peça tenha mais durabilidade. A vida útil da forma fica sendo maior. A empresa é familiar. Aqui o trabalho é passado de pai para filho, com muita dedicação e amor. Bom, a nossa pequena empresa ela é inteiramente familiar, onde os meus filhos, que cresceram basicamente na adolescência, passaram ajudando a gente, brincando, hoje eles são efetivamente os profissionais da área. São eles que levam a nossa empresa para frente, tanto na produção como na divulgação. Alguns programas atrás, nós abordamos o tema de escrituração contábil digital, que é uma declaração que se tornou obrigatória a partir de 2015, efetivando e refletindo a contabilidade de 2014 das empresas que são optantes pelo lucro presumido e lucro real que efetuaram a distribuição de lucro superior ao limite estabelecido na legislação tributária. Quem não entregou essa declaração, a partir do dia 1º de julho, é ainda obrigado a efetuar a entrega e essa entrega se sujeita a uma multa de R$ 500 por mês, no mínimo. Então veja você, o contribuinte que ficar em julho sem entregar R$ 500, se ele ficar julho e agosto até regularizar sua situação, R$ 1.000 e assim por diante. E essa declaração, ela não se confunde com a DIPJ, cujo prazo de entrega é dia 30 de setembro de 2015. Então, anote aí na sua agenda, empresário, a declaração que foi entregue até o dia 30 de junho não exime que você cumpra uma nova obrigação com o fisco dia 30 de setembro de 2015, que é a entrega da DIPJ, que comumente até o exercício de 2014 ela era entregue no prazo de 30 de junho. Então esses prazos foram prolongados e foram alterados. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Aloísio de Toledo César. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Doutor César, eu não sei se eu devo chamá-lo de desembargador, se eu devo chamá-lo de secretário, se eu devo chamar de secretário desembargador ou desembargador secretário. Qual é a forma que eu devo me dirigir? Eu me orgulho muito de ter estudado Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, porque é uma escola que marca muito a vida da gente. Eu me orgulho mesmo. Mas eu tive uma carreira muito bem sucedida na magistratura, como juiz e como desembargador. E desde o dia 2 de janeiro eu sou o novo secretário da Justiça e de Defesa da Cidadania do governador Geraldo Alckmin. E me orgulho também profundamente de estar participando desse governo, porque eu estando lá dentro agora eu vejo que é um governo de gente séria, um governo de cara limpa. Quanto mais eu convivo com o governador, eu vejo a preocupação dele com austeridade, sabe, de tomar cuidado com cada centavo que a gente investe. Isso me deixa muito feliz e motivado a trabalhar, não é? Secretário, o senhor tem uma história muito bonita, que não é na arena jurídica. O senhor pode contar um pouquinho a respeito dessa história? Eu sempre gostei muito de escrever, desde menino, né? Quando eu tinha 15 anos, o professor de português ele resolveu explicar o que era um soneto, né?
Então ele explicou a métrica, a rima, né? E depois desafiou a todos nós, estudantes, que cada um tentasse escrever um soneto. E eu escrevi um soneto, eu fiquei uma semana em cima, eu consegui escrever, e quando mostrei para ele, ele olhou, assim, olhou e falou, não foi você que fez. Essa palavra dele, para mim, foi um grande elogio, né? E até hoje eu tenho o soneto pronto. E depois, como eu gostava muito de escrever, quando eu entrei na Faculdade de Direito, eu fui trabalhar no Estadão, menino ainda, assim como um repórter principiante, e eu tive uma carreira muito bem sucedida no Estadão, fui muito feliz lá, trabalhei vários anos, eu fui repórter político, editorialista, comentarista político. Quando eu entrei na magistratura, eu não podia mais escrever profissionalmente, então eu me tornei colaborador do Estadão, na página 2, aquela página que sai 2 artigos, né, de colaboradores. Né? Área nobre. É, uma área nobre. Eu escrevi mais de 400 artigos nessa... Puxa, que bom. Né, mais de 400 artigos. E agora há uma empresa que está querendo publicar uma antologia desses artigos, e eu estou pensando nisso. Bom, vamos falar um pouquinho da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Me parece que um dos grandes temas que vem sendo tratado pela Secretaria é o Fundo de Interesse Difuso. O que vem a ser isso? Fundo de Interesse Difuso, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender o que é essa expressão difuso. Interesse difuso é aquele que interessa a todos, né? Esse Fundo de Interesse Difuso foi criado pelo governador Geraldo Alckmin e ele se destina assim a aplicar dinheiro público para recuperar uma obra de arte, uma estrada, uma nascente, uma represa. Nós usamos esse direito com essa finalidade. E o governador Geraldo Alckmin é um homem muito preocupado com essa questão das torneiras secas, né? Então a água, e ele determinou que nós tenhamos esses projetos do FID, Fundo de Interesse Difuso, são levados à secretaria. Ele determinou que nós demos a prioridade a projetos que cuidem da questão hídrica. E nós estamos fazendo isso, estamos aplicando preferencialmente os recursos do FID nessas obras para melhorar a questão hídrica em São Paulo. Agora, já que o senhor tocou no assunto da água, a pergunta que não quer calar, que foi objeto de vários artigos, toda a grande mídia e da pequena, enfim, em todos os lugares, é o abastecimento de água. O que o senhor pode nos falar a respeito? Como eu estou vendo de perto o trabalho do governador, eu não tenho dúvida de que nós vamos vencer essa luta. O governador, quando ele se aprofunda num assunto, ele tem uma competência incrível assim, de dominar a questão. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que ele entende mais de qualquer questão de água do que qualquer engenheiro da Sabesp. Ele está o tempo todo cuidando disso. Na mesa de trabalho do governador, do lado esquerdo, assim, ele tem um computador. Então ele está conversando com o senhor, está conversando comigo, daí ele olha o computador. Eu procurei saber o que é aquilo. Ele tem um mapa da água, da situação da água. A cada 5, 10 minutos ele olha para esse mapa, ele controla tudo e com uma preocupação assim extrema. E como ele é muito dedicado e muito competente, eu não tenho dúvida que nós vamos superar essa questão da água. Pode demorar um pouco, porque a seca que veio do ano passado foi uma coisa fantástica, né? Eu não tenho dúvida de que com esse esforço nós vamos acabar conseguindo evitar as torneiras secas. Que bom. Que bom, tomara que seja exitosa essa missão, como tem sido até agora na maioria dos casos. Bem, a Secretaria tem vários projetos, e um deles são os fóruns. O que vem a ser um novo fórum? Qual é a missão da Secretaria e qual a concepção desses novos fóruns? A situação de fóruns no Estado de São Paulo é um pouco curiosa, porque quem projeta os fóruns, que tem o projeto arquitetônico do fórum, é o Tribunal de Justiça. Mas quem executa
é a Secretaria da Justiça, a responsabilidade minha. E cada cidade, cada prefeito quer um fórum grande, maravilhoso para a sua cidade, né? Essa fase, nós estamos é uma fase terminal, porque agora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conseguiu interligar as 331 comarcas, interligar pelo projeto de digitalização. Quer dizer que não vai mais precisar existir nos fóruns prateleiras para pôr processo, carimbo, envelopes, não vai, processo escrito, não vai existir mais, é tudo digitalizado. Significa que os advogados e as pessoas que forem ao fórum vão encontrar uma informação não escrita assim, mas falada. Porque agora todos os juízes, todos os desembargadores, a partir de um ano mais ou menos, vão começar a trabalhar unicamente por esse processo digitalizado. Isso é uma grande vantagem para os advogados, porque o advogado pode morar na Europa, em Miami, e ver o que está acontecendo com o processo dele e peticionar lá. Ele pode morar num outro país, num outro lugar. Pela internet ele tem acesso, vê qual foi a decisão do juiz, qual o recurso cabível e peticiona. Então o fórum do futuro, que nós vamos ter daqui a 3, 4 anos, vai ser um fórum de concepção arquitetônica muito diferente, vai ser um fórum diferenciado e menor, porque não vai ter mais advogados esfregando a barriga no balcão para ver processo. Não vai mais existir isso. Não vai mais existir aquela fila para estacionamento, para estacionar o carro. O volume de pessoas nos fóruns vai diminuir muito. E é difícil fazer os prefeitos compreenderem isso, porque cada um deles quer que a gente faça um fórum assim, romano, maravilhoso, né? Agora, me parece que 16 fóruns nessa nova modalidade foram inaugurados recentemente. Nós estamos inaugurando vários fóruns, assim, não exatamente de 16, né? São muitos mais, né? Nós devemos até o final do ano inaugurar mais uns 20 fóruns, né? É o governador e o presidente do Tribunal de Justiça que inauguram. Eu, Dr. Nalini. O doutor José Renato Nalini, o desembargador José Renato Nalini, o governador e eu, o secretário da Justiça, também é obrigado a acompanhar nessas inaugurações, né? E como tem sido a receptividade? Olha, da Secretaria tem uma boa receptividade. Nós temos um trabalho que quase não aparece, por exemplo, o trabalho de proteção à criança ameaçada de morte, o trabalho de proteção às vítimas de crimes. Esse trabalho é feito, ele tem a natureza, inclusive, sigilosa, né? É um trabalho muito grande que a Secretaria desenvolve com empenho, com vontade, mas de uma maneira silenciosa e poucos ficam sabendo, mas é de muita importância. Somente os juízes e os policiais ficam sabendo desse trabalho que é muito importante. Agora, indo para outra área da Secretaria, que é a área da cidadania, qual o trabalho que vem sendo desenvolvido? A Secretaria da Justiça e de Defesa da Cidadania, né? Sim. Nós temos uma luta muito grande, por exemplo, contra a tentativa de trabalho escravo, a tentativa de exploração do trabalho infantil. Nessa questão de trabalho escravo, me remete para um problema que nós temos enfrentado, que é dos haitianos, né? Muitos haitianos chegam no estado do Acre para entrar no Brasil, e o governador do Acre ele não tem muita sensibilidade assim. Ele tem colocado esses haitianos em ônibus assim e despeja no centro de São Paulo como se fossem lixo. Que absurdo. Ele, sem ter o cuidado de catalogar um por um e avisar, olha, nós estamos enviando agora um ônibus, né? Tanto eu esbravejei contra isso, tanto esbravejei, que o Ministério da Justiça acordou e agora está procurando ter alguma interferência, mas ainda não resolveu. Continua chegando ônibus aqui, sem o maior cuidado. E essas pessoas que estão perdidas no mundo, não sabem como é que eles vão chegar, como vão viver aqui em São Paulo, não falam a língua. E agora nesse período, inclusive um período de frio, é terrível isso, sabe? É dramático. E nós gostaríamos que, eu tentei inclusive que o governador me recebesse, eu queria até o Acre conversar com ele, mas não recebe porque eu sou de um partido político, ele acha que eu sou de um partido, eu não sou de partido político nenhum, mas ele acha que eu sou do partido do governador Geraldo Alckmin e que como ele é do PT, então ele não poderia me receber e não me recebe.
É uma coisa terrível. A Secretaria tem feito alguns trabalhos em defesa das minorias. Sim. Nós temos uma coisa muito curiosa. Existe uma lei estadual que permite a toda pessoa que sofreu um ato de discriminação racial que ela vá até a Secretaria da Justiça ou então a Ordem dos Advogados e faça a denúncia. Essa denúncia chega a mim na Secretaria da Justiça e ali abre-se um processo, a pessoa que cometeu o ato discriminatório é chamada para se defender, né? Depois há um julgamento e as penas são penas assim administrativas envolvendo valores em unidades fiscais do Estado, né? Mas agora, essa semana eu tomei uma decisão de cada processo que entrar, quando houver indícios de crime, torna-se obrigatório comunicar ao Ministério Público. Daí o Ministério Público que é o titular da ação penal. O Ministério Público pode entrar com uma ação penal contra essa pessoa, então além da penalidade administrativa, ele ainda vai poder ir para a cadeia. Isso é muito bom. Agora, uma coisa que eu estranho muito, até lamento, os negros sofreram tanto neste país, foram tão injuriados, tão explorados, que muitos não confiam que deve fazer uma denúncia, porque eles acham que não vai dar nada. Mas isso é um erro. Quando a pessoa tem um direito e não o exerce, é como se ele estivesse negando a existência desse direito, sabe? Então eu digo, se algum negro estiver me ouvindo e você for objeto de uma injúria racial, não deixe de reclamar, de ir lá na Secretaria da Justiça ou na Ordem dos Advogados do Brasil para fazer a denúncia. Secretário, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu estou feliz de ter participado aqui dessa entrevista com você e fico feliz e se tiver uma outra oportunidade voltarei. Secretário, nós queremos desejar pleno êxito na sua empreitada. Realmente vários assuntos ficaram de fora, como o trabalho do PROCON, etc., exclusivamente em função do tempo, mas queremos parabenizá-lo. E o seu êxito é o êxito de toda a sociedade. Sucesso na sua empreitada e obrigado por estar conosco. A você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos.